Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aulinha de língua portuguesa. Nossa aula 4 aí do nosso livro, Farias Brito, volume 3. Hoje nós vamos fazer as correções da página 16 até a página 19. E o plus, que está lá na 214, 215 e a 11ª questão. Bora lá. Siga os barquinhos e forme o nome de um meio de transporte marítimo. Você ia ter que olhar qual setinha está sendo indicada, né? Qual tracinho está sendo indicado para cada um. Por exemplo, esse aqui, ó, é a letra T. Aqui é muita questão de prestar atenção mesmo, tá? Letra T. Esse. R. Esse. A. O próximo. N. Depois. S. Próximo. A. T. L. A. N. T. I. C. O. Então, qual é o meio de transporte marítimo? Transatlântico. Ok? Primeira questão. Acompanhe a leitura. Gente, aqui a tia digitou, mas o livro de vocês está aí, bem direitinho também. Você vai ver aí, ó. A cabra e o cabreiro. Um cabreiro chamava as cabras para o curral. Uma delas, porém, ficou para trás, aproveitando de um bom pastor. O pastor, então, atirou-lhe uma pedra de forma tão certeira que lhe quebrou um chifre. Ele pôs-se a suplicar a cabra que não contasse o quê? O fato ao dono. E ela disse: mesmo que eu me cale, como vou esconder? É mais do que evidente para todos que meu chifre está quebrado. Moral da história. Quando a falta é muito evidente, não é possível escondê-la. Mesmo, como ela disse, mesmo que ela não dissesse, ele ia ver que estava faltando um chifre nela. Não é isso? Circule as palavras em que o R aparece no meio da sílaba. Depois, sublinhe as palavras em que o L aparece no meio da sílaba. E depois você vai organizar as palavras que você circulou e sublinhou no texto da página anterior, da página 16. Vamos lá circular as palavras que tem essa letra R no meio da sílaba. Bora lá? Ó, cabra. Olha o R aqui no meio da sílaba. Lá, cabreiro. É só prestar atenção, ó. Gente, é no meio de uma sílaba, tá? É o brá, é o vrá, é o frá, tá bom? Não é sendo uma sílaba, é no meio da sílaba. Aqui nessa linha aqui, ó, cabreiro, olha o R aqui. Tem mais algum aqui nessa linha? Olha lá, cabras. Aqui, tia, pode circular esse aqui? Não, né? Tá no meio da sílaba? Não, né? Então, aqui, ó. Esse aqui também não, viu, gente? Que não é no meio da sílaba. Aqui é uma sílaba. Tem que estar no meio. O próximo aqui, ó. Aproveitando. Olha o R aqui, ó, no meio. Próximo. Vamos ver mais algum aqui, ó. Pedra. Ah, tem o traz lá, desculpa. Tem o que mais? Pedra. Próximo. Quebrou. Outra. Chifre. Cabra. Vamos ver se tem mais. Chifre de novo. E quebrado. Acho que não tem mais, não. E esse suplicar aqui é quando ele fala que é para você sublinhar a palavra que tem o L no meio da sílaba. Então, a única que tem o L no meio da sílaba é isso aí, ó, suplicar. Bora lá, ó. Acompanhe a letra R ou a letra L no meio das sílabas. E aqui ele diz também para você pesquisar outras palavras, porque essas aqui é baseado no texto, tá bom? Mas você escolhe outras palavras. Aqui também a gente vai botar outras palavras que não tem lá, porque aqui também pede, ok? Vamos lá, ó. Com R no meio da sílaba. Presta atenção, ó. Cabra, cabras, traz, aproveitando, pedra, quebrou,
chifre, quebrado. E com L, como lá só aparece uma, né? Olha só, lá aparece suplicar. Aqui é baseado no texto. A tia trouxe mais outras. Bora lá? Olha só. Aplicar, flauta, blusa, onde o L aparece no meio da sílaba. E aqui, quando ele pede para você pesquisar, você pode pesquisar. Aqui tem bastante, né? Aqui só tinha um e a tia colocou mais para você ver mais exemplos com o L no meio. E aí, ó, vamos o quê? Colocar a letra R no meio das palavras. Para quê? Para formar uma nova palavra. Tem aí, ó, cavo, quando eu acrescento o R aqui no meio, fica cravo. Paca, quando eu acrescento, fica placa. Ali é R e L, tá, gente? Foco, quando eu acrescento o L, fica floco. Busca, quando eu acrescento o R, fica brusca. Fio, quando eu acrescento o R, frio. Patina, platina. Lava, lavra. Faca, fraca. Observe que na questão ele pede tanto o R como o L. Cabe você, né, a colocar aí no meio para poder formar novas palavras e vai dar um novo sentido, né? Próximo, costa, crosta, tato, trato, bota, brota, siga, sigla, cima, clima, baço, braço, fora, flora. Ah, tia, então como é que eu vou saber que se eu vou usar o R ou se eu vou usar o L? Gente, tem que formar a nova palavra e ver qual vai fazer sentido, tá? Porque tem palavras, por exemplo, aqui na palavra que eu botei crosta, não podia ser closta. Não existe essa palavra. E nem costra. E nem costla. Não tem. Então, tem que ser uma palavra que você vai colocar o R ou o L que vai fazer algum sentido, ok? E aí, ó, leia os trava-línguas. Bote a bota no bote e tire o pote do bote. Camaleão camuflado na camuflagem do linguado. 2 trava-língua, que é aquela parte do textozinho que a gente fala que embola a língua mesmo. Aqui a tia falou devagar, senão não saía, não. Mas, enfim. Cria um trava-língua usando palavras que tenham a letra L no meio da sílaba. Você pode usar algumas dessas palavras. Ó, ele deu várias palavras. Você pode formar um trava-língua com essas palavras. A tia trouxe uma sugestão, tá, gente? Não significa dizer que você vai escrever igual a tia, tá bom? Olha só, uma sugestão. Flávio, floresta, é flautista, florista, filho de Flora e floreando, vende flores. Olha que legal. Falar bem ligeirinho, eu não consigo não, tá? Então, Flávio, floresta, é flautista, florista, filho de Flora e Floriano, vende flores. É uma, o quê? Sugestão. Você poderia ter feito de uma outra forma, que também poderia estar correto, ok? Agora, crie outro trava-língua, só que agora usando as palavras que tenham a letra R, ali era a letra F, no meio da sílaba. E, novamente, ele dá umas sugestões de palavras. E aí a tia traz uma sugestão de resposta. Olha só. Pedro, prado, pedreiro, apressado, compra pedra na praia. Não consigo falar ligeiro, senão embola a língua realmente, trava a língua. Tia, posso fazer só assim? Não, gente. Vocês fazem do jeito que acharem melhor. Aqui também só é uma sugestão. Comunicação oral. Acompanhando a aula. Gente, olha só. Nessa aula aqui, a tia vai falar um pouco sobre a abelha. Eu sei que essa aula já foi passada, aqui é uma correção, mas a gente vai falar um pouquinho da abelha, para que depois nós possamos ver as partes dessa abelha, tá bom? Então, olha só. Curiosidades sobre a abelha. Olha, cada espécie tem as suas particularidades e características que as distinguem. As asas das abelhas batem, olha, 180 vezes por segundo. Uma abelha carrega o peso equivalente a 300 vezes o seu
A 300 vezes o seu, o peso, né? Equivalente a 300 vezes o seu, ou seja, o seu peso. Uma abelha voa a uma velocidade de 25 km por hora. Então, ela é bem rápida, né? Logo, ela bate as asas, ó. A velocidade de 25 km, tá certo. E carrega um peso de 300 vezes o seu. Mas ela é pouquinha, então também não é muito, não. As abelhas são os únicos insetos que produzem o quê? Alimentos que são consumidos pelos humanos. Os demais produzem seu próprio alimento e consomem, eles mesmos consomem. Isso os que fabricam, né? Numa viagem para a coleta de néctar, a abelha chega a percorrer, ali tampou o restante da palavra, mas a palavra é percorrer, viu, gente? A abelhinha ficou na frente. Até 6 quilômetros. Ali, gente, algumas características, algumas coisas sobre a abelha. Tia, e aqui, para responder essa parte aqui, o que foi dito lá anteriormente vai servir? No caso aqui, gente, é as partes da abelha que você vai colocar o nome de cada um. E não é aleatoriamente. Não é o que você quiser escrever aí, não. Você tem que observar a parte que está sendo mostrada da abelha e vai escrever relacionada a isso. Vamos lá, olha só. Aqui, essa parte da abelha aqui é o tórax dela. Essa outra aqui, ó, está mostrando, observe que tem a setinha, é a cabeça. A próxima, ele aponta aqui, ó, as antenas. A próxima ali, o abdômen, essa parte aqui da abelha, o abdômen. Outra, que está mostrando aqui, as asas. Outra, o ferrão, que é essa parte aqui de trás da abelha. E, por último, os pelos. Em relação a essa aula aqui, gente, a tia Anne, na aula ao vivo dela, ela também falou sobre abelhas, certo? E a tia só trouxe mais uma informação, algumas informações sobre a abelha, mais por questão mesmo de informar mesmo, tá? Mas a verdade aqui é que eu queria as partes do corpo dela. Então, não pense que é de qualquer forma, a tia tem que aceitar o que eu colocar. Não, porque aqui são as partes dela, cada parte vai ter um nome, e aqui está o nome das partes dela, ok? E correção da atividade lá do Plus. Lê o texto a seguir e responda as questões 5 e 6. Como funciona um balão? Aqui é o texto, né? Como funciona um balão? O balão de ar quente é uma aeronave com um princípio de funcionamento muito simples, proporcionando uma viagem suave e divertida. Mas como funciona o balão de ar quente e como se mantém no ar e consegue regressar à Terra? O balão de ar quente é um aerostato. Aerostato. Ou seja, o que é um aerostato? É uma aeronave que é mais leve que o ar. Esse simples meio de transporte é constituído por 3 partes fundamentais, que são, olha só, o envelope. Esse nome, ele é dado a essa parte superior, construída de tecido, ó, essa partezinha de cima. De nylon reforçado, para quê? Para evitar que se rasgue. É o envelope que recebe o ar mais quente ou mais frio, fazendo com que o balão suba ou desça rapidamente. Então, essa parte aqui, ó, gente. Essa parte aí do balão, que é basicamente a principal, né? E fundamental. Tem os queimadores de gás, que eles são alojados entre o cesto. Olha aqui, ó, o cesto. Aqui do lado, ó, entre os cestos, entre o cesto e o envelope. Fica bem no meio entre eles, ó. Na verdade, eu disse que é aqui, mas não, é aqui, gente, ó. Entre o cesto e o envelope. O que mais? Os queimadores de gás estão ligados às várias botijas de gás propano em estado líquido. Esse gás é muito mais forte que o gás normal das nossas cozinhas, esse gás que nós conhecemos. Ele é mais forte. Está no estado líquido até entrar numa serpentina de aço anoxidável, passando ao estado gasoso, que é de vapor, né? E emitindo o quê? As labaredas para o interior do envelope, que é o do balão, a cerca de 100 graus centígrados. Ou seja,
bem quente, né? E o cesto? O cesto, ou a gôndola, como preferir chamar, é a base do balão de ar quente. E é onde são o quê? Acomodados os passageiros. Feito de um material leve, o vime, o cesto pode o quê? Apresentar-se de várias formas e tamanhos. O nome desse material leve, gente, aqui é o vime, tá? Então, ele pode ter várias formas e tamanhos, podendo suportar várias dezenas de passageiros. Porque, além de ele ser leve, esse vime é ainda muito flexível e sofre pouco desgaste. Então, dá para, dependendo da quantidade de pessoas, dá para levar bastante. Como ele disse aí, ó, dezenas, ou seja, mais de 10. O assunto abordado no texto é a história de um balão? É a viagem a um balão? É o funcionamento de um balão? Ou os tipos de balão? E aí? É o funcionamento, como funciona, dando todas as partes, qual é a funcionalidade de cada uma dessas partes. Indique a função de cada parte que compõe um balão. O envelope, qual é a função dele? Faz o balão subir e descer. Queimadores de gás. Emitem as labaredas para o interior do envelope. E o cesto? Acomoda os passageiros do balão. Justifique o uso da letra inicial maiúscula nas palavras destacadas na oração. No dia 25 de maio de 2020, Marina fará uma viagem de balão sobrevoando a cidade de Fortaleza. Então, vamos lembrar onde em que situações nós usamos a letra maiúscula. Nós usamos letra maiúscula no início de frase. Nós usamos letra maiúscula quando nós vamos dar nome a alguém. Dar nomes, né? A pessoas, enfim. E, o que mais? As cidades, países, não é isso? Então, vamos olhar aqui, onde é em cada situação que está sendo abordada aí, ó. Nu, esse nu aqui. Por que eu usei a letra maiúscula? E aí, o que foi que a tia disse? Porque é um começo de frase, início de oração. No caso aqui, ó, começou com a letra maiúscula. Marina, por que eu usei? Porque Marina é nome de quem? De pessoa. E Fortaleza? Porque é o nome de uma cidade. Então, quando eu vou dar nomes a algo ou a alguém, eu vou começar com letra maiúscula. E quando for no começo de frase, também letra maiúscula. Escreva o nome dos alimentos formados a partir das palavras destacadas nas frases. Olha só, o suco com laranja, o suco feito com laranja é a laranjada. O doce feito com goiaba, goiabada. A vitamina feita de abacate, abacatada. Muito bem. Descubra o nome do profissional de acordo com a atividade realizada. Quem canta é o cantor. Quem vende? Vendedor. Quem joga futebol? É o jogador também, né? Muito bem, tá bem fácil isso aqui. Escreva o trava-línguas. Aliás, escreva o trava-língua, trocando as figuras pelos respectivos nomes. 3, o quê? Pratos de trigo para 3 tigres tristes. Próximo. Forme novas palavras acrescentando as letras R ou L. Fio, vou botar a letra aqui, vai ficar como? Frio. Faca, fraca. Cima, clima. Paca, placa. Muito bem. E agora nós vamos para um novo assunto, né? Fizemos as correções. E agora nós vamos falar de quê? De ficha descritiva. Bora lá? A ficha descritiva é mais um gênero textual. Vamos ver como é esse texto. Ele é um texto que apresenta o quê? As principais características de um ser. Que ser é esse? De uma pessoa. Eu vou descrever algo. Pode ser, não necessariamente de uma pessoa, gente. Pode ser de um objeto também, tá? As principais características de um ser, de algo, né? De um objeto
ou de um lugar. Quando ele fala de um ser, a pessoa. De um objeto, é algo que você tenha. Ou de um lugar que você possa ter visitado, ou imagine, enfim. Então, é quando você vai descrever. Ficha descritiva é uma descrição. Você vai falar como você vê aquilo que você está descrevendo. Por exemplo, na descrição de animais, em geral, são apresentados o nome pelo qual ele é conhecido popularmente, o nome científico, o lugar onde vive, do que se alimenta, quanto tempo vive e aspectos físicos, ou seja, como ele é fisicamente. Observe quanta descrição eu posso ter de algo. No caso aqui, ele escolheu um animal. Então, ó, nome. Geralmente, gente, no caso aqui, os animais, tem animais que ele tem um nome dele popular, como a gente conhece, e tem seus nomes científicos. Para a gente descobrir, é só pesquisar que, com certeza, vão saber. Olha só. Então, dentre tudo isso, questão de nome, lugar onde vive, se alimenta, quanto tempo vai viver, os aspectos físicos também contam. Ou seja, a descrição de como ele é. Observe que o próprio nome já diz. Descritiva, descrever, dizer como é. Podemos também, ó, fotografias e legendas vão ajudar a tornar a descrição. Ajuda a tornar mais o quê? A descrição mais clara. Legenda é uma frase culta, colocada junto da foto para explicá-la. Às vezes está lá a fotografia, né? Linda, maravilhosa. E aí, do lado, vem dando a descrição do que é aquele lugar ali. Não é assim? Ou não? Sim. Às vezes, você só em olhar para aquele lugar, você não sabe de onde é, que lugar é aquele, que parte é aquele daquele lugar. Então, essa ficha descritiva, você colocando do lado, você vai saber do que se trata. Por exemplo, você tira foto lá de uma praia. Praia ou mar, parece que todos são iguais. Mas você tirou a foto de uma parte lá do mar que você achou linda, aquela cor do mar, enfim. E aí, do lado, você faz essa ficha descritiva. Você vai descrever o local, o porquê que aquela foto lhe chamou a atenção, vai dar as características, descrever exatamente como ele é. Olha só, ele vai dar aqui um exemplo, né? Vamos lá. Peixe palhaço. Esta espécie, ela habita onde? Olha a descrição. Habita os mares tropicais e vive entre as anêmonas do mar. Ele tem esse nome por quê? Por nadar de uma forma bem desengonçada, meio torto e não linear. Olha as características físicas do peixe. De cor laranja, brilhante, com 3 faixas brancas. Olha só, descreveu bem direitinho, né? Tamanho, de 6 a 8 centímetros. O peso, 30 a 50 gramas. Dieta, ou seja, do que ele se alimenta, no caso, né? Plâncton, que são o quê? Também de algas, camarão e peixes. Ou seja, basicamente o que ele encontra lá no fundo do mar, onde ele vive. Tempo de vida, entre 6 e 10 anos. E, por último, uma curiosidade, se a fêmea morre, o macho torna-se fêmea. Que estranho, né? E ó, a maior ameaça ao peixe palhaço é o comércio de aquário, porque as pessoas querem ter um peixinho desse tão bonitinho, mas o lugar dele mesmo é no mar. Então, assim, gente, olha só. Aqui ele descreveu o animal, que no caso seria o quê? O peixe palhaço. Ele deu todas as características, não é? Ele fez o quê? Uma ficha descritiva. Ele descreveu como era o peixe palhaço em todas as suas situações, ó. Físicos, o tamanho, o peso, o que come, quanto tempo vive e a sua curiosidade, certo? E diz ali que quem ameaça mais esses peixinhos aí são as pessoas que gostam de vender, fazem comércio desses peixes. Por isso que às vezes eles podem, na verdade, entrar em extinção. Que eles ficam procurando, né? Então, só relembrando, ficha descritiva, descreve algo. Ali a tia trouxe a questão do animal, tá? Mas tem a descrição de pessoas também, de um lugar, nós vimos ali, através de fotografias, podemos descrever também. E aí, nós vamos para essa partezinha aqui, letras L e R, agora onde? No final de sílaba.
Ou seja, nós vimos a letra L e R no meio da sílaba. Agora nós vamos ver ela aonde? No final da sílaba. Olha só. O L no final da palavra vai ter o mesmo som de U. Ah, tia, então como é que eu vou saber? Gente, só prática, tá? Tem que praticar. Às vezes a gente não... Sem a prática, nem eu não sei todas as palavras. Às vezes eu tenho sim dúvidas se escreve com L, se escreve com U, ainda mais palavras novas. Então a gente faz o quê? Pesquisa. Tem palavras que a gente já sabe por conta mesmo do dia a dia. Já praticamos, então não tem problema nenhum. Mas tem palavras que a gente tem essa dúvida. Então a gente pesquisa. E como tem um som do U, a gente pensa que sempre é U, mas nem sempre. Olha só. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo. A polícia deu sinal. Acorde, acode. Não é nem acorde. É acorde mesmo. Também sempre li errado, gente. Olha só, pensei que era acorde, mas é acode. Acode, acode, acode. Aqui é acorde, gente, porque o bichinho ali, ó, tampou o acorde. A bandeira nacional. Olha só as palavras aqui, ó, a sílaba em que o L apareceu no final de todas elas. E o som foi o quê? O som de U. Vamos lá formar aí as palavras, olha só. A com L fica AU. Aí ele deu o exemplo lá, ó, sinal. A com L, EL. Palavra, pastel. I com L, IU. Palavra, funil. O com L, OL. Palavra, gol. U com L, U. Olha só, um som só, né, na verdade. E aí a palavra fica Raul. E vocês conhecem outras palavras em que o L está no final da sílaba? Podem pesquisar. Aqui a tia trouxe só alguns exemplos para vocês verem do que eu estava falando, tá bom, gente? E quando o R é colocado antes das vogais, ele tem um som. Presta atenção. Ra, ré, ri, ró, ru. Ele tem aquele som arrastado. Olha só. Em rato, rosa, rua, risada, rei. Isso é o que, ó? O R antes da vogal. Tá vendo? Ele vai ter um som. Quando ele é colocado no final, ele vai ter outro som. Novamente, gente, é que a palavra risada foi a imagem que cobriu também, tá bom? Para vocês não acharem que é porque está faltando o A lá. Olha só. Então, quando o R ele é colocado depois, nós vimos ali, a tia colocou aquele anteriormente, para mostrar que quando ele vem na frente, quando o R vem na frente das vogais, ele tem um som. Que foi Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Nós demos exemplos. Só que agora o R vai vir, ó, depois. No final da sílaba. Gente, não é no final da palavra, não, tá? É no final da sílaba. Presta atenção, ó. A com R vai ficar ar. Exemplo, casar. E com R vai ficar er. Então, exemplo, ver. I com R, ir. Exemplo, abrir. O com R, or. Exemplo, amor. U com R, ur. Exemplo, urso. Observe que o som mudou. Quando o R era na frente era um som, quando o R vem depois da vogal é outro som. E mais uma vez lembrando, não é no final da palavra, apesar de que aquelas palavrinhas ali, ó, o ar, o er e o ir e o or, vieram todos no final da palavra. Mas a regra é no final da sílaba. Como, por exemplo, aqui na palavra urso. Não veio no final da palavra, veio no final da sílaba. Então, a regra é final da sílaba. Se vier no final da palavra, é uma coincidência, mas a regra é final da sílaba. Eu acredito que deu para entender tudo. Nossa atividade, ó, você vai responder da página 21 até a página 27. Um beijo enorme, gente. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!